Limites de endividamento para um empreendedor. É muito comum um empresário se encher de orgulho ao falar que sua empresa nunca precisou de obter créditos em instituições financeiras ou que nunca precisou de bancos. É muito importante que o empreendedor tenha conhecimento sobre quando o crédito é uma vantagem ou uma desvantagem para o seu negócio. Se a empresa nunca precisou de crédito para equilibrar as contas, realmente é algo para se orgulhar, pois é uma comprovação de que a empresa foi capaz de realizar as vendas e crescer sem gerar um descompasso no seu fluxo de caixa. Isto é, o empreendedor, o empresário, soube planejar o futuro, realizando as receitas previstas e controlando os custos e as despesas da operação. Um dos piores cenários para o empreendedor é a ciranda da necessidade de endividamento contínuo para que o negócio continue de pé. Para sair desse cenário, será necessário muito mais que recursos financeiros. Serão necessárias novas estratégias, novos produtos ou até serviços e novas pessoas. Quando não utilizar o crédito de terceiros, pode ser ruim para a sua empresa. Oportunidades de crescimento sustentáveis podem aparecer. E a empresa pode não ter recursos próprios para esses investimentos, para antecipar essas despesas necessárias para desenvolver a expansão dos seus negócios. Portanto, nessas circunstâncias, utilizar créditos de instituições financeiras e principalmente linhas especiais de crédito oferecidas pelo BNDES ou de agências de fomento pode ser vantajoso para o negócio, permitindo que você aproveite as oportunidades de crescimento que apenas com o capital próprio não seriam possíveis. Para que o processo de captação de recursos seja sustentável para a empresa, é necessário que o planejamento do montante de capital a ser captado esteja coerente com a utilização desses recursos. É necessário avaliar os prazos de pagamentos, os juros da dívida em relação à geração de caixa da empresa, principalmente da geração de receitas de novos projetos. É muito importante alinhar as amortizações com os pagamentos de juros e a geração de caixa. Um outro ponto importante é preparar a companhia para se relacionar com as instituições financeiras e com as agências de fomento. Nesse processo, é muito importante a empresa disponibilizar aos potenciais credores as informações financeiras de forma organizada, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, sólidas estruturas de garantias, Isso pode ser através de recebíveis que ela tem, de fianças, ou até de garantias reais, ou até dos sócios. E as suas experiências de crédito anteriores, a sua situação na cadastral, no SPC, no Serasa e outros órgãos desta natureza. Vamos mostrar agora o nível de endividamento geral das 500 maiores empresas brasileiras em um período de 2002 e 2011, para que vocês saibam qual é o nível de endividamento dessas empresas. Nós temos aqui um gráfico que eu vou aqui explicar para vocês, que mostra então esse nível de endividamento geral. Isso aqui é calculado da seguinte forma: você pega basicamente tudo que a empresa tem de dívida e relaciona com todos os seus ativos, que ela tem em caixa, em banco, em estoque, em máquinas, equipamentos, e você vai ter um percentual. Então vejam vocês que esse grau de endividamento, aqui das 500 maiores empresas brasileiras, em 2002 ele já foi de 58,6%, depois ele se estabelece aqui na faixa de quase 50%, olha, em torno de 48, 49% aqui no ano de 5, 6 e 7, depois ele sobe um pouquinho, vai para 53% em 2008, e agora o último dado que nós temos é 2011, onde esse grau de endividamento está em torno de 46,7%. Se vocês olharem nessa trajetória, as empresas brasileiras, eu digo aqui as 500 maiores, elas ficam mais ou menos
com o endividamento ao redor de 50%, ou seja, 50% dos seus ativos são financiados com recursos de terceiros. Em outros países, digo Japão, França, inclusive, você observa níveis de endividamento extremamente mais altos. Há países onde a média de endividamento das empresas chega às vezes a 70%. Muito bem, nessa segunda parte do programa eu vou falar sobre remuneração e incentivos, né? O sistema de remuneração e incentivos é uma das mais importantes armas do arsenal que nós chamamos de governança corporativa de uma empresa. Entretanto, ele tanto pode catapultar os resultados, quanto destruir os resultados, caso ele seja desenhado de forma equivocada. É importante lembrar que um dos propósitos da governança corporativa é facilitar e estimular o desempenho das organizações, criando e mantendo incentivos que motivem os dirigentes, os colaboradores das empresas para maximizar a sua eficiência operacional, para maximizar o retorno sobre os seus ativos, para fazer crescer a sua produtividade no longo prazo. Portanto, não é nenhum exagero afirmar que o sistema de remuneração e incentivos ele é que determina o padrão de comportamento e, por consequência, dos resultados da empresa. O Jack Welch, que foi um célebre CEO, quer dizer, o presidente de uma das maiores empresas do mundo, que é a GE, ele costumava destacar esse fator como um dos mais importantes em sua experiência de gestão. Certa vez, em uma entrevista, ele foi perguntado sobre as suas práticas de liderança. E ele declarou que liderar é, antes de tudo, remunerar de acordo com o comportamento esperado. No entanto, uma parcela importante das empresas enfrenta muita dificuldade em desenhar um bom sistema desse tipo. Muitas vezes cometem equívocos que produzem péssimos resultados. Eu lembro de uma organização que incentivava toda a sua equipe comercial a vender volumes cada vez maiores. A equipe sempre batia as metas de volume de vendas, porém concentravam seus esforços nos produtos mais fáceis de vender e, obviamente, os menos rentáveis. Os novos produtos, com margens mais favoráveis e mais difíceis de vender, simplesmente não decolavam e a rentabilidade da empresa despencava. Ao mesmo tempo, a equipe comercial embolsava poupudos bônus, né? Portanto, é simples destruir o valor em uma organização. Basta desenhar um sistema de remuneração e de incentivos equivocado. Um bom sistema de incentivos, ele deve estar perfeitamente alinhado com o sistema de gestão da estratégia empresarial. E este, por sua vez, ele deve permear todos os níveis da organização, permitindo estabelecer-se objetivos, metas e indicadores por departamento e até individuais, que sejam coerentes, consistentes e que estejam alinhados com os objetivos e as estratégias do negócio da empresa. As empresas que gerenciam de forma adequada a sua estratégia de negócios, elas conseguem promover esse alinhamento. Estabelecem metas, definem indicadores, acompanham sistematicamente esses desempenhos e, finalmente, remuneram de forma coerente com a contribuição efetiva de cada departamento ou de cada indivíduo para os resultados. Muito bem, nós vamos agora responder algumas perguntas, né, que são aí feitas pelos nossos telespectadores, nesses casos, alunos lá dos nossos cursos de Ciências Contábeis aqui da Unipar. Vamos lá, a primeira pergunta. Olá, meu nome é Carla e sou de Ciências Contábeis. O que a controladoria pode fazer para ajudar uma empresa a não entrar em crise financeira quando a economia está instável? Bom, como eu já disse em outros programas, a controladoria possui diversas ferramentas para auxiliar as empresas, especialmente em épocas de crise. Em épocas de crise, nós temos ambientes instáveis e o grande capital que uma empresa pode ter neste ambiente é, de fato, um bom sistema de informações. A controladoria, então, é a gestora
desse sistema de informações. Ela deve levar uma informação precisa, né, tempestiva, né, apropriada, com uma relação de custo-benefício adequada, para que o gestor possa tomar sua decisão, evitando-se os riscos na medida, evidentemente, do possível. Vamos à próxima pergunta. Graciela, do curso de Ciências Contábeis. Qual a importância da contabilidade nas empresas que enfrentam a sazonalidade nas vendas de seus produtos? Muito bem, a Graciela fez uma pergunta interessante, que é a questão da gestão de empresas que possuem sazonalidade. O que é sazonalidade? A sazonalidade acontece quando naturalmente, em algumas épocas do ano, a demanda da empresa sobe espontaneamente. Então nós temos vários exemplos de empresas sazonais. A Balduco, por exemplo, é um belo exemplo, né? Ela tem aí quase 60% do seu faturamento concentrado aí em determinadas épocas do ano, quando se vende panetone, por exemplo. Em empresas sazonais, a palavra planejamento é de fato a grande ferramenta. Então a controladoria pode, através do seu sistema de planejamento e controle financeiro, fazer todo o processo orçamentário, acompanhar esse orçamento, alocando os recursos na hora adequada para que essa demanda sazonal possa ser atendida. Isso é importante porque toda vez que você tem sazonalidade e não está preparado para atendê-la, quem leva esta maior parcela de mercado acaba sendo a concorrência. Nós terminamos aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões ou mesmo perguntas, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.